Graça e paz. Que as bênçãos de Deus sejam estendidas sobre a tua vida, sobre a tua família. O capítulo 6 do livro de Gênesis, ele aborda, ele destaca eventos fundamentais que ocorreram antes do dilúvio, incluindo o pecado crescente da humanidade, gerando a corrupção na terra, a decisão de Deus de enviar o dilúvio e a escolha de Noé e sua família para a preservação da vida na terra. Nos versículos do 1º ao 4º, vem descrever a multiplicação, a corrupção da humanidade na terra, com crescimento populacional, multiplicação da humanidade na terra. Vem descrever que nasceram filhas, mulheres, e muitas delas lindas, belas, atraentes, o que chamou a atenção do que a Bíblia vai relatar chamou a atenção dos filhos de Deus. Estes, vendo que as mulheres eram lindas, eram belas, eram atraentes, tomaram algumas para si e coabitaram com elas, tiveram relações sexuais com elas, e desta relação nasceram filhos e estes se tornaram gigantes, os também chamados Nefilins. Aí surge a pergunta: quem eram estes filhos de Deus? Existem algumas linhas de interpretações, mas as duas principais, e os teólogos, os estudiosos da Bíblia, divergem sobre quais das duas está certa. Eu vou apenas relatar aqui as duas principais. Alguns defendem que estes filhos de Deus fossem os filhos da descendência de Sete. Sete, o terceiro filho homem de Adão e Eva, estava registrado no capítulo 4 de Gênesis, no final do capítulo, vai pontuar que a partir da descendência de Sete, do seu filho Enos, passou-se a invocar, a adorar o nome do Senhor, adorar a Deus. Então, alguns entendem e defendem que estes filhos de Deus, citados aqui no versículo 2, 3 do capítulo 6, fossem estes filhos de Sete, a descendência de Sete. Já as filhas dos homens fossem a descendência, as filhas ali da descendência de Caim, o primeiro filho de Adão e Eva. Outros estudiosos, outros teólogos entendem, defendem que estes filhos de Deus, citados aqui no capítulo 6, que tiveram relações com as mulheres humanas, e desta relação nasceram estes gigantes que foram chamados de Nefilins, ou os gigantes, os heróis da terra da antiguidade, e estes filhos de Deus fossem anjos. Eles pegam como referência, quem defende esse ponto de vista, que pega como referência o capítulo 7 da epístola escrita por Judas, no Novo Testamento, onde fala que os anjos, e também Pedro na sua epístola vai relatar, e os anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram o seu estado natural, a sua natureza, Deus os reservou em prisões eternas.
esses anjos se tornaram demônios, estão presos, acorrentados no abismo, porque Deus os aprisionou, porque eles deixaram seu lugar, os céus, viram que as filhas dos homens eram lindas, eram belas, vieram à terra, ou possuíram alguém, ou se materializaram e tiveram relações com estas mulheres, e a partir deste coito, desta união, nasceram gigantes. Quem defende esse ponto de vista, essa linha de interpretação, afirmam que estes anjos, possivelmente já corrompidos, se relacionaram com essas mulheres. Por causa disso, Deus prendeu. Os que defendem que foram os filhos dos homens pegam como referência Mateus capítulo 22, a partir do versículo 30, Marcos capítulo 12 também vai falar, porque Jesus diz que nos céus não se casam, nem se dão em casamento, porque seremos como os anjos. Ok. Só para complementar essa informação, é importante que a gente também destaque que Deus não diz, aqui Jesus não diz, nessa passagem de Mateus, capítulo 22, versículo 30, a seguir, Marcos, capítulo 12, Jesus não diz que os anjos não têm sexo. Jesus está dizendo que no céu não se casam e não se dão em casamento. Assim, nós seremos como os anjos. Eles não se casam, não se dão em casamento. Mas Jesus não está dizendo ali literalmente que eles não têm sexo. Entende? Só para pontuar, para a gente entender, né? Um destes dois pontos de vista está correto. Então, para a gente entender, nós estamos aqui passando a informação que a Bíblia diz, o que os estudiosos dizem, mas só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Então, a maldade do homem, a corrupção no coração do homem, tinha chegado a níveis estratosféricos, absurdos. Então, Deus, vendo que a maldade do coração do homem, a corrupção do homem, a cada dia aumentava, Deus se entristece. Versículo 5. E aqui, quando diz Deus se entristece, está usando uma palavra que na teologia se dá o nome de antropopatismo, que é atribuir sentimentos, emoções humanas a Deus de uma forma que nós, humanos, compreendamos aquilo que Deus quer dizer. Então, Deus se entristece com essa maldade no coração do homem, com essa corrupção cada vez mais aumentando. Então, Deus toma uma decisão, versículos 5 a 7 do capítulo 6, de que esta maldade teria um fim. Deus daria um fim a tudo isso. Então, ele vê que a maldade do homem, o coração do homem se multiplica cada vez mais sobre a terra. Os pensamentos do coração do homem são cada vez mais maus. Os seus sentimentos cada vez mais maus. Deus decide destruir a humanidade da face da terra. Versículo 7 vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ou, em outras palavras, Deus lamentou a atitude que o homem tomou. Por quê? Porque no capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, Deus cria as coisas e Deus vê e diz: é muito bom, foi muito bom. Então, tudo que Deus criou foi perfeito. Deus não erra, Deus não se equivoca, Deus não se contradiz. Deus lamentou, quando diz Deus se arrepende, Deus lamentou o caminho que o homem decidiu, que a humanidade decidiu trilhar.
longe dos propósitos do seu Criador. Então, vai relatar aqui a nossa tradução que Deus se arrependeu de tê-lo feito e decide destruir a criação, versículos 6 e 7. Só que, no versículo 8, 9, do 8 a 10, vai relatar que existe um homem, um patriarca, que achou graças aos olhos de Deus. Noé, um descendente de Sete, o terceiro filho, homem de Adão e Eva, aquele que começou a invocar o nome do Senhor. Então, Noé é descrito como um homem justo em suas gerações e que andava com Deus. Noé tinha sua esposa e 3 filhos. Sem, nome de um, Cão, ou Cã, o nome do outro, e Jafé. E seus filhos tinham suas esposas. Então Deus chama Noé e dá instruções para que ele construa um grande barco, ou uma arca, lá nos versículos 11 ao 22 do capítulo 6. A depravação da humanidade cada vez pior, a terra estava corrompida, cheia de violência, o que levou Deus a anunciar o dilúvio. Então Deus dá a Noé as instruções detalhadas de como deveria ser construída esta arca. Este grande barco seria de madeira, deveria ter 3 andares, uma porta, uma janela no alto, deveria ter 300 côvados, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, e deveria ser coberta de betume ou pinche por dentro e por fora, versículos 14 ao 16. Então Deus manda que Noé, após a construção da arca, que Noé entre na arca juntamente com sua esposa, com seus filhos, suas noras, e que Noé leve um casal de cada animal, animais limpos, animais puros, aves e répteis. Noé segue as instruções de Deus, as instruções do Senhor, conforme cada detalhe que Deus havia ali anunciado. Versículo 22. Este capítulo 6 de Gênesis, ele prepara o cenário para o dilúvio, e virá aqui no capítulo 7, enfatizando também a fé de Abraão, um homem justo no meio daquela geração ímpia e má, um homem obediente, o pregoeiro da justiça. Noé trabalhava com afinco e pregava que o povo se arrependesse. Então, um homem de fé, um homem de obediência, destacando também a misericórdia de Deus, que apesar da corrupção da humanidade, ainda escolheu preservar, a partir de Noé e sua família, a semente da humanidade. No próximo vídeo, vamos trazer o resumo sobre o capítulo 7 de Gênesis. Deus abençoe.